Gente, estamos em abril, dia 2 de abril, que foi o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. E mês passado também a gente falou, né, do dia da Síndrome de Down. E a gente sempre fala, quando a gente entra nessas temáticas, sobre uma coisa que é geral. E é muito importante, que a gente precisa sim falar sobre isso, que é a inclusão. E é hoje um grande desafio. A gente sabe, apesar de, né, estarmos muito mais atentos a isso, a gente às vezes ainda precisa de certas orientações. É um eterno aprendizado, a gente aprende alguma coisa nova todos os dias. Eu estou sempre tentando entender um pouquinho mais, aprender, pensar como é que eu me porto para ser mais inclusiva, para tornar a sociedade um pouco mais inclusiva. E é um grande desafio. Quem debate hoje essa questão com a gente aqui é ela, Cecília Antipoff, nossa colunista. Está aqui no Central 98, segunda edição, toda quinta. Cecília, bom dia para você. Bom dia, Carolzinha. Bom dia, Juninho. Bom Quem está aqui dia. com a gente assistindo. Pois é, vamos falar desse tema aí que é responsabilidade de todos nós, né, Carol? Não só da escola, não só do mercado de trabalho. Normalmente, falar de inclusão, as pessoas tendem a olhar para longe, né? Se eu não tenho filho com autismo ou com síndrome de Down ou com alguma questão específica, é comum as pessoas olharem com certo distanciamento. Só que a gente está aqui para dizer que a gente faz parte desse movimento, se a gente quer que os nossos filhos cresçam aí num mundo mais humano, mais empático, menos violento. Então, essa é a nossa pauta. E aí, Cecília, é aquela coisa que você falou, realmente, às vezes a pessoa, ela não se preocupa com isso porque não tem alguém próximo e aí ela acha que é um universo muito distante dela, quando, na verdade, a gente precisa, sim, porque a gente tem muito que avançar. O ideal, gente, seria um mundo em que a gente nem precisasse trazer essa temática por ser algo já natural. Ninguém precisar falar, olha, você tem que prestar atenção nisso. Mas a gente ainda vive esse momento de aprendizado. Muitas pessoas que às vezes erram, e não erram não é nem por maldade, mas erram por falta de informação. E o que eu vejo hoje em dia é que a gente precisa, né, eu como mãe da Maria Clara, o Júnior como pessoa que convive com outras pessoas, a gente precisa parar de esperar a informação ser trazida para a gente de bandeja. Eu tenho um afilhado com síndrome de Down. Eu não posso esperar que a mãe e o pai dele fiquem me ensinando, porque eu sou uma pessoa que eu tenho acesso à informação. Então, eu posso ativamente buscar essa informação e buscar ser uma pessoa melhor para criar um mundo e um ambiente mais inclusivo para ele. Às vezes, eu sinto essa falta, sabe? Das pessoas, por vontade própria, falarem, não, eu vou estudar sobre isso aqui, eu vou procurar, eu vou ler, vou me informar. Para educar meu filho, para me educar, nossa geração ainda precisa dessas informações. Então, às vezes, fica esperando, não, só quando eu conviver, se eu errar, a pessoa me corrige. Por quê? A gente busca tanta coisa hoje em dia, a gente perde tanto tempo com coisa que nem agrega nada na vida da gente, mas a gente, às vezes, não tira aquele tempinho ali para um aprendizado que vai fazer um bem que é para a sociedade, é para todo mundo. Pois é, Carol, é isso mesmo. E o que eu entendo, né, do que você traz? Educar uma criança, independente se eu sou o tio, se eu sou a mãe, né, se eu sou a madrinha, é um processo de autoeducação. E muitas famílias não sabem nem como lidar com esse tipo de situação, porque vão pensar na nossa infância. Eu não tive colega com síndrome de Down, não tive colega que eu sabia, que eu soubesse que tinha autismo. Então, é algo novo para a mãe e para o pai de hoje também, né? A gente vive um momento de muito mais conhecimento, de muito mais conhecimento científico, divulgação, né, dos transtornos, quando de fato eles existem. A gente já falou aqui da banalização, a gente está falando agora de quando de fato a criança tem ali, né? Ela se enquadra ali no espectro do autismo, é uma criança que tem o autismo ou que tem a síndrome de Down. Por que é desafiante? Porque é desconhecido. O que me é desconhecido, eu tenho uma tendência natural de evitar. Não, eu vou evitar olhar. Tem gente que nem olha, que fica constrangido de olhar. Às vezes eu reparo isso, né, no contexto assim aberto. Tem uma criança com síndrome de Down que ela tem uma tendência natural de chegar no outro. Eu estava num posto de saúde eu estava para fazer exame de sangue e tinha uma criança de uns 9 anos com síndrome de Down. E ele fazendo vários, abordando as pessoas, entregando uns papeizinhos e as pessoas constrangidas, não olhavam para ele. Aí ele chegou até mim, né? E eu me colocando no lugar das pessoas, eu consigo compreender esse estranhamento, né? Porque não convivemos com isso. Agora a gente vive um outro marco histórico muito importante, que a gente entende que essas pessoas
não tem que ser distanciadas, segregadas, evitadas. Pelo contrário, elas fazem parte. E qual é o nosso papel enquanto mãe, enquanto pai, né? Eu lá em casa tenho a Mel e o Ian, que não tem autismo, não tem síndrome de Down, não tem alguma questão específica, mas a minha condução com eles é muito ativa nesse sentido de, quando trazem algo dos colegas, vou dar um exemplo real. O Ian chegou para mim um dia contando de um colega que nós sabemos que tem autismo, falou: mamãe, ele não fala as coisas como a gente fala, ele faz as coisas de um jeito diferente. A professora falou tal coisa, ele fez o contrário. O que eu acho importante, né, de trazer aqui à tona para quem é mãe, para quem é pai, não é evitar falar disso, eu não vou colocar debaixo do tapete, eu vou jogar no ventilador. Filho, como é que ele fala? Não, mamãe, ele só fala essa e essa palavra. E o que é que ele fez? Ele fez isso e isso. Primeiro eu vou escutar de uma forma ali, vou acompanhar o que o meu filho traz. E depois eu vou trazer uma informação importante. Filho, todo mundo é diferente. Eu gosto de trazer essa palavra diferente. Alguém na sua sala é igualzinho o outro? Vão pensar a cor do cabelo, a cor da pele, o olho, o jeito de falar, a voz é igual, o comportamento. As pessoas são diferentes. Se esse seu colega, ele precisa de um tempo diferente do seu para aprender a falar. Ele precisa da ajuda de vocês para aprender as regras da brincadeira. Esse é um movimento que eu acho que é importante, é a gente se abrir para falar sobre, né? Sem medo, né? Sem medo de... Hoje as pessoas estão com medo de falar também, mas quando eu estou ali dentro de casa com o meu filho, eu vou escutar sobre a diferença. Entendi, filho? Ele faz de um jeito diferente. Aí ele comentou de uma outra criança da escola que tem síndrome de Down. Mamãe, tal criança, que eu conheço, sei quem é, mais velha que ele conversa com a gente diferente, ele tem um olhar diferente, né? O Ian tem 5 anos. Ele percebe a diferença. Filho, verdade, ele tem. O fulano, ele tem síndrome de Down. É uma síndrome que a criança vai ser diferente em vários pontos, mas ele é tão especial quanto você, quanto eu, quanto o outro colega que ele falou da diferença. A gente vai trazer a diferença, a gente vai validar, ninguém é igual a ninguém, e a gente vai dizer para os nossos filhos que talvez eles precisem da nossa paciência, da nossa compreensão, da nossa ajuda nisso, nisso e nisso. Esse é um movimento. O outro, Carol, que eu acho precioso, é a gente exercitar, convidar essas crianças para dentro da nossa casa, né? Teve um dia que eu liguei para a mãe do coleguinha do Ian e falei: vamos passar uma tarde aqui em casa, você e o seu filho, de 2 às 4, que é um horário que eu estaria lá. E eu lembro que a primeira reação dela foi: mas você sabe que ele tem autismo? Eu falei: eu sei que ele é colega do Ian e o Ian fala muito dele, brinca com ele, traz algumas histórias sobre ele, e a gente pode conviver. Me conta o que ele gosta de comer? Ele tem medo de cachorro, porque na minha casa tem cachorro? Como que a gente pode fazer para isso ser legal? Eu entrar em contato com essas mães que muitas vezes eu percebo que ficam à margem, constrangidas na porta da escola, né? Então a gente abrir o nosso coração para isso, eu acho que são primeiros passos aí. E a gente fala também sobre esses desafios, né, Cecília? Porque aquilo que você falou, essa questão do ser diferente, e existia muito a questão de, olha, não fica olhando, como se fosse algo ruim, como se fosse algo errado. Então, assim, eu acho que o desafio quando a gente vai educar, primeiro é aquilo que eu falei, a gente precisa primeiro estar informado sobre, porque se a gente vai passar o conhecimento para uma criança, a gente primeiro precisa estar preparado para aquilo, né? E a gente precisa realmente, quando a gente começa, porque a criança, gente, o que eu penso, né? Uma criancinha que está ali convivendo com a outra criança, o coleguinha que tem síndrome de Down, que está no espectro autista, ela vai notar as diferenças, mas ela não tem um preconceito. Isso, normalmente, é o adulto que passa para a criança. Então, antes até da gente começar a trabalhar essa questão da inclusão ativamente, como você citou aqui, que é muito legal, a gente precisa também trabalhar para não sermos preconceituosos, dando exemplo para a criança, para que ela replique esse comportamento nos ambientes onde ela vai ter contato com as diferenças que fazem parte da vida, né?
Exatamente, Carol. Eu lembrei aqui de um dia específico que eu estava no aniversário com a Mel. A Mel devia ter uns 4 anos, hoje ela tem 8. E nesse aniversário, uma das amiguinhas da aniversariante não tinha um braço. Era uma criança que estava lá brincando, feliz da vida como todas. Aí a Mel ficou olhando muito e o meu primeiro movimento interno foi... O que eu pensei, que eu senti? Nossa Senhora, para de olhar, Mel. Foi o meu ímpeto. Mas aí eu me coloquei no lugar dela e no lugar que eu gostaria, que se eu fosse mãe dessa criança, que eu gostaria de vivenciar. A Mel é uma criança de 4 anos, mesmo se fosse de 5, 6, 7, a criança olha para o diferente, a gente olha para as pessoas. Se eu estou vendo uma pessoa que está com o cabelo roxo, que não é o comum, eu vou olhar e eu vou olhar de novo, por curiosidade, para entender. A gente quer entender o que a gente está vendo de diferente. E aí a Mel ficou olhando, falou assim, mamãe, e apontou com o dedo para ela no meio da festa. Olha, ela não tem um braço. E aí eu respirei fundo, olhei para a Mel e falei, Mel, você percebeu que ela é diferente de você. Não é verdade, ela não tem um braço, você tem os dois. Mas agora, vamos olhar, tem alguém que é igualzinho a alguém aqui, que é idêntico? Não. E aí a Mel ficou muito impressionada e até encantada e foi brincar com essa menina. E aí depois a Mel volta e fala, mamãe, ela me falou que esse é o bracinho da sorte dela. Eu falei, olha filha, que legal, a gente não sabia. Se você não chegasse pertinho dela para conversar e para brincar, a gente não ia saber dessa preciosidade, né? Eu lembro desse nosso diálogo e eu fiquei muito emocionada, assim. Para as crianças é muito mais leve, né? O preconceito, ele vem de um julgamento de sou melhor, aquilo ali é pior, eu tenho que ter dó, eu tenho que ter pena, eu tenho que evitar. Então a gente precisa olhar acho que as crianças nos ensinam muito nesse ponto, assim, da inclusão, né? Mas além do preconceito que realmente as pessoas veem e da falta também de informação, que embora a gente tenha muita informação hoje, os pais tenham essa chance de pesquisar, o que eu vejo muito hoje também é o sentido do cancelamento, que as pessoas já veem na internet que qualquer coisinha que a pessoa fala, ela é cancelada. Daí como ela vai passar isso para o filho dela sem ela poder ser cancelada e sem a própria criança mesmo ser cancelada naquele ambiente que ela está ali, né? Uhum. Exatamente, as pessoas estão com medo, né? Do que eu posso falar, o que eu não posso falar. E eu gosto muito de trazer, independente do nome do que a criança tem, é que às vezes a gente não sabe. Às vezes eu vejo colegas dos meus filhos que os pais não nos contaram, a escola não nos contaram, mas a gente percebe, olha, fala diferente, anda diferente, se comporta... Alguns a gente bate o olho e já entende o que é, outros não. Agora, qual é uma fala que eu acho que nos ajuda, até para nós adultos, organizarmos isso dentro da gente? Filho, as pessoas são diferentes e esse seu colega, ele precisa de ajuda nesse ponto específico. Teve um dia que a Mel falou de um colega que não estava cumprindo as regras e tal, e a gente foi entender um pouco a história dessa criança. Falei, filha, e aí ela me contou, mamãe, ele tem autismo. Eu falei, filha, pois é, quando a criança tem autismo, ela dá conta de muitas coisas, às vezes melhor do que a gente em muitas coisas. Em outras, eles vão precisar da nossa ajuda, da nossa compreensão, assim como todos nós. No que você é muito boa, Mel? No que você tem um pouco de dificuldade e precisa de ajuda? E aí eu lembro que ela falou uma questão específica lá, que não me recordo. Pois é, então nesse ponto você precisa de ajuda. Cada um de nós vai precisar dessa paciência, dessa escuta, dessa compreensão. A gente pode ficar nesse lugar. Eu não preciso falar sobre a síndrome, sobre o transtorno, me especializar nisso, mas e fechar sempre a fala. Agora, o mais importante é respeitar. Você não precisa amar brincar com essa criança, mas você jamais pode desrespeitá-la. E um dia a Mel contou, os outros meninos da outra sala estavam rindo, fazendo brincadeirinha. Filha, vem cá. Isso tem um nome. Isso chama bullying. Isso é seríssimo. A pessoa que está ali escutando aquelas falas, você ia gostar se falasse com você? Isso é desrespeitoso. O que a gente pode fazer quando a gente presencia isso? Ou você pode chegar para as outras crianças e falar, isso não é legal, ou se você não der conta, porque eu sei que pode ser muito para a criança, você vai lá na professora, no adulto e falar, olha, está acontecendo isso, isso, isso. A gente não pode ficar em silêncio, se calar. É assim que eu vou ensinar para o meu filho. E o que eu falo com a Mel e com o Ian?
Se algum dia alguém na escola falar algo ou fizer com vocês que foi desrespeitoso, a mamãe precisa saber. Ou se fizeram com outros colegas, a mamãe também adoraria saber. Sabe para quê? Para a gente ajudar essas crianças. A gente tem um papel ativo, importantíssimo, nesse cuidado da inclusão e no combate ao bullying, né? Então, a gente não está aqui, não, os meus filhos, eles estão ótimos, estão desenvolvendo, eles estão aprendendo, estão chegando felizes em casa. Mas se eu escutei que algum colega foi desrespeitado, eu, enquanto mãe, eu tenho a obrigação de entender, mas o que aconteceu? E aí, quem ajudou? A professora veio, falou alguma coisa? Não, a professora não falou nada. Pois então, a mamãe vai lá e a gente vai precisar falar sobre isso.